Caminhamos a passos largos para as eleições do dia 15 de outubro. São eleições presidenciais, legislativas e para as assembleias provinciais. Um dos candidatos que concorre a esta eleição é Davis Pepo Simango, pelo Movimento Democrático de Moçambique. E estamos aqui com ele para uma breve conversa à volta do que se propõe a fazer caso vença essas eleições de 15 de outubro próximo. O seu manifesto eleitoral tem 5 principais áreas que passo a citar, que é preservar a paz, democracia e coesão nacional, desenvolvimento econômico e criação de emprego, desenvolvimento de infraestruturas, desenvolvimento e equilíbrio social e reforçar a participação de Moçambique no contexto internacional. Mas vamos tentar esmiuçar cada um destes pontos, porque assim dito desta forma é um pouco vago. Quando fala de preservar a paz, democracia e coesão nacional, depois enumera vários pontos, mas peguei alguns que são, se calhar, muito interessantes de analisar. Falar da reforma do setor político. O que quer dizer com isso? Bom, é preciso compreender de que nós já estamos há 39 anos, já temos uma experiência de convivência como moçambicanos. E há alguns aspectos que são fundamentais que achamos que devemos fazer uma certa viragem da pirâmide. E essa viragem da pirâmide consiste no seguinte. Primeiro, o problema dos poderes excessivos ao chefe de Estado. Por que o poder excessivo ao chefe de Estado? Porque a nossa Constituição da República atribuiu para nós excessos de poderes ao chefe de Estado e é preciso, de fato, permitir que o chefe de Estado, naquilo que diz respeito à magistratura, às procuradorias, aos reitores, diretores, incluindo alguns cargos públicos, deixe de ter uma mão pesada sobre ele. E eu me justifico a razão disto. É que os magistrados devem ser pessoas de carreira. É importante que o magistrado, quando entra nessa atividade, saiba perfeitamente que depois de tantos anos, o que lhe espera, como é que ele terá progressão interna e como é que ele pode ascender o topo da magistratura nacional. Porque se de fato o chefe de Estado continuar a nomear essas figuras de topo da nossa magistratura, das nossas procuradorias, há de ser extremamente difícil que essas mesmas pessoas que têm a obrigação de garantir a estabilidade, de garantir a transparência, de garantir a execução administrativa dos vários atos, possam convidar o chefe de Estado para lhe ouvir a razão. Portanto, nós queremos separar. Como é que seria? E não só. Na vossa proposta? É muito simples. Tanto os magistrados atingem várias carreiras profissionais. Entre eles, podem-se muito bem eleger-se. Portanto, atingir uma certa carreira e sabe, com esta carreira, com este topo que eu atingi, posso chegar, por exemplo, ao presidente do Tribunal Supremo. Ele concorre. E entre o grupo dos juízes, elege-se a figura que eles acharem conveniente dentro do mandato definido por lei e, naturalmente, o que for mais eleito exerce esta função, naturalmente respeitando os termos de referências internas. Assim também faríamos em relação às procuradorias. Cabia ao chefe de Estado, mediante esta proposta, exercer essa função de designação, porque, afinal de contas, já houve um trabalho de base de pessoas de carreira. O outro aspecto que é importante na nossa reforma é que os nossos juízes perdem muito tempo com trabalhos administrativos. A pergunta é, temos que colocar pessoas ligadas à administração. Há muitos processos que devem ser levados a cabo, mas nós temos magistrados profissionais, competentes, mas não o exercem, porque, afinal de contas, passam mais tempo a exercer. Então, temos que criar a figura de gestor dos tribunais. O outro aspecto que é importante é o problema da Assembleia da República. A nossa Assembleia da República, é verdade que é eleita, mas ela anda sempre ao reboco do Executivo. A nossa Assembleia da República é mais legislativa do que fiscalizadora. Então, o que nós queremos é que a nossa Assembleia, os deputados da Assembleia da República, que vierem da próxima legislatura, sejam pessoas mais presentes nas populações, vivam os problemas da população e que, de fato, exerçam
esse trabalho de fiscalização se livre das amarras do Executivo. O outro problema é o poder local. Está aprovado que o poder local tem transmitido confiança ao cidadão, tem transmitido transformações, mudanças reais na vida da população. Portanto, é preciso ampliar essa rede do poder local e não só acabar com a situação que hoje vivemos. Estamos a nomear representantes do Estado, administradores, onde tem os presidentes eleitos. E como resultado há conflitos. Portanto, não há necessidade nenhuma do Estado estar a gastar dinheiro, criar estruturas, enquanto tem pessoas lá que podem muito bem exercer essa função. E o outro problema é o problema do nosso pacote eleitoral. Queremos um pacote eleitoral simplificado, que haja envolvimento da sociedade civil. Nós não podemos continuar todos os anos, ou todos os anos eleitorais, a discutirmos pacotes eleitorais. Portanto, este figurino no sistema político tem que mudar. E é preciso compreender de que se nós quisermos a democracia, quisermos o Estado de Direito, temos que promover instituições democráticas, e essas instituições democráticas têm que haver uma interdependência entre si. O que acontece hoje? Se o chefe de Estado nomeia este, nomeia aquele, quando é que haverá esta interdependência? Portanto, nós temos de fato criar esse pressuposto de independência. E é preciso compreender que Moçambique precisa de ter governantes que tenham capacidade de um diálogo permanente com todas as forças políticas. O país precisa hoje de ter gestores políticos, gestores que acompanham a dinâmica política do país. Também neste capítulo fala há também a questão do reforço do papel do Estado e também da questão da despartidarização do Estado. Quando as células de partidos políticos funcionam nas instituições públicas, e o mais grave, até nas embaixadas. Então criamos um clima de terror, um clima de hostilização, um clima de negação de outros concidadãos que podiam usufruir daquilo que o Estado tem a obrigação de fazer para com o cidadão moçambicano. Portanto, a despartidização consiste exatamente em livrar a função pública, de livrar a máquina, o aparelho do Estado das amarras partidárias, independentemente seja de qualquer partido. Portanto, isso tem que servir uma lição, porque nós corremos o risco amanhã de subir um outro partido, querer também introduzir a sua partidização. Portanto, isso tem que ser uma lição coletiva, conjunta, separar e evitarmos que os partidos políticos tenham influência. Por exemplo, o que está a acontecer hoje? Eu posso estar doente, querer ir ao hospital, e apanho uma célula de partido no posto de saúde ou no centro de saúde. O que é que vai acontecer? Isso vai criar situações desagradáveis. Primeiro, vou ter medo de ser assistido. Segundo, vou dizer, bom, o que é que me espera depois desta consulta? A corrupção é um dos grandes problemas, um dos grandes males deste país. E o MDM também cita isto no seu manifesto. O que é que vai fazer de concreto para, de uma vez por todas, minimizar este problema? Combater totalmente é impossível, mas no mínimo minimizar e fazer com que a corrupção de fato não perturbe aquilo que é o desenvolvimento do país. A corrupção passa necessariamente por olhar para os órgãos da justiça. Enquanto não tivermos os órgãos da justiça independentes, é impossível combater a corrupção. Toda iniciativa política que possa tomar lugar, se os magistrados, se os juízes continuarem amarrados às afiliações políticas e partidárias, vai ser impossível. Se eles entendem que atinge um cargo, atinge a nomeação, porque foi uma mão política que sobrepôs sobre a nomeação para atingir aquele objetivo, é impossível. E nós compreendemos que quer a justiça, quer a imprensa, são pilares da democracia, são pilares do Estado de Direito. Portanto, é preciso primeiro libertar a imprensa, é preciso também libertar a justiça para podermos combater a corrupção. A imprensa vai trazer as verdades, porque está livre, expõe os problemas, investiga os problemas. A justiça também tem capacidade e liberdade, sem presunção política, para seguir uma determinada investigação. É muito simples, libertar os magistrados,
libertar a justiça da mão política. Falou no comício que resolveria o problema dos desmobilizados dos antigos combatentes em 6 meses. Um problema que se resolve, que se arrasta há 39 anos, no caso dos antigos combatentes e dos desmobilizados de guerra há 22 anos. Como vai conseguir resolver em 6 meses? O Ministério dos Antigos Combatentes, as próprias Forças Armadas, os próprios desmobilizados estão organizados em associações, há dados estatísticos, há registros. Há bem pouco tempo o Ministério dos Antigos Combatentes procurou pelo país para tentar fazer de novo registros. Portanto, há informação suficiente. E é preciso, claro, abrir uma janela para aqueles que eventualmente não tenham sido integrados nesses dados estatísticos, o possam fazer em tempo útil. É possível em 6 meses, sim senhora, o problema é da vontade política. O Estado tem dinheiro, o Estado tem recursos, o Estado sabe muito bem que os poucos recursos que tem pode fazer o uso para a satisfação desses níveis. Eu vou dizer muito simples. Para criar uma empresa de segurança pública, hoje em dia, quanto tempo nós precisamos? Para empregar essa gente em empresas de segurança públicas ou outras atividades econômicas, quanto tempo é preciso? Temos as grandes multinacionais hoje. É só dizer a eles, meus amigos, vocês são multinacionais, eu tenho 500 desmobilizados. Estes desmobilizados têm esta e aquelas habilidades. Treinem nesta e naquela área. Vão servir para isto e isto. O Estado tem toda a ferramenta possível para persuadir todos os intervenientes econômicos para o enquadramento social dessas pessoas. E nós vamos o fazer em 6 meses sem restrições. Quanto à questão do desenvolvimento econômico e criação de emprego, coloca também uma vez mais a agricultura como uma das bases, como base de desenvolvimento do país. E tem estado a prometer ao longo desta campanha que vai reforçar o financiamento a este setor. O Fundo Agrário, exatamente. A criação do Fundo Agrário, praticamente existe um Fundo de Desenvolvimento Agrário, na verdade. Mas como? Bom, é preciso compreender de que nós estamos em África, o desenvolvimento de África passa necessariamente por onde vive mais gente. E onde vive mais gente é exatamente nas zonas rurais, 70% a 80%. Também é preciso compreender que 80% dos analfabetos também estão nas zonas rurais. Então são pessoas que têm dificuldades, mas sabem trabalhar a terra. É preciso encontrar os potenciais produtores de terra. É preciso criar condições para que haja instituições vocacionadas, primeiro, para lidarem com os agricultores, naquilo que é a componente de semente, a componente de lidar com os adubos, como trabalhar com a terra, com a irrigação e tudo o que é ferramenta necessária para garantir a qualidade de produção que nós precisamos. Por outro lado, é preciso promover instituições que possam colocar os produtos no mercado, porque o nosso agricultor passa a vida a trabalhar a terra, colhe, transporta, procura o mercado, acaba chegando o produto sem qualidade, acaba vendendo o produto mais baixo. Então, se nós tivermos um Estado que regula e vai buscar o produto, de certeza que nós vamos conseguir. A nossa grande aposta é a indústria alimentar, a agropecuária, porque nós temos que acabar com as bolsas de fome, temos que acabar com as misérias. Agora, como é que nós vamos encaminhar esses fundos? Identificar os agricultores... Antes de encaminhar os fundos, onde vão buscar o dinheiro? Ou, primeiro, de quanto é que vai ser composto esse fundo? Um fundo vai funcionar, qual é o valor estimado? Nós estamos interessados em 10% do nosso orçamento tem que ser direcionados para este fundo. E paralelamente a isso é preciso compreender, sem os alimentos não vamos ter crianças saudáveis. Sem os alimentos não vamos ter mão de obra capaz de trabalhar. Então temos que produzir a terra. E temos que nos libertar das importações. O país hoje vive de alimentos importados. Então, essa pirâmide tem que ser invertida. E como é que vão ter acesso a este fundo? É um fundo sem discriminação, é um fundo aberto, os olhos veem, as comunidades locais conhecem quem produz. Por exemplo, uma das coisas que podemos fazer, há antigos combatentes que gostam de trabalhar a terra, mas não conseguem ter o fundo para comprar o trator, não têm fundos para comprar a charrua ou a grade. Se nós apoiamos e assistimos tecnicamente a essas pessoas, elas produzem. Em Moçambique há muitos agricultores. Eu tenho
Eu sou descendente em que o meu avô materno era um grande produtor. Eu tive a sorte de assistir o meu avô a trabalhar a terra. E ele produzia grandes e grandes quantidades. E tinha todo o apoio técnico. Portanto, é possível, com apoio técnico, assistência técnica, e melhorar as infraestruturas. Portanto, as linhas de acesso para as zonas de grande produção devem existir. Porque um dos grandes problemas é os custos de produção. O combustível que chega, por exemplo, em Niassa, é extremamente caro. Mas a pergunta é, como é que o combustível chega a Niassa? Qual é a estrada que nós fazemos escoar o combustível até Niassa? Portanto, esses impedimentos que trazem os custos elevados. Por outro lado, que incentivos fiscais nós damos aos agricultores? Vale a pena continuarmos a cobrar tantos impostos a um agricultor? Que incentivos que nós temos que dar? Portanto, essa política toda econômica tem que enraizar no nosso seio para facilitar e garantir que, de fato, possamos produzir. Temos que acabar com as bolsas de fome e garantir a indústria alimentar. Também tem estado a falar dos 7 milhões, que é um dos fundos que já existem nos distritos e também nas cidades. Afinal, qual é o problema que há com esse problema? Tem algum problema esse fundo? Bom, eu tenho a sorte... Que acha que tem que ser reformulado? Eu acho que sim. Eu tenho a sorte de ser um autarca e estou a gerir 14 milhões de meticais. O que é que nós fizemos? Tem lá os conselhos consultivos, que são eleitos pelas comunidades locais, tem a comissão de avaliação, que nós, no nosso esquema que nós montamos, são funcionários do Conselho Municipal e fomos trazer a sociedade civil para mostrar a transparência no processo de adjudicação. Nos conselhos consultivos, a nível dos postos administrativos, também encaixamos lá dentro a sociedade civil. Nós, como executivos, não trabalhamos com nada. Os conselhos consultivos vão buscar, visitam, fazem as visitas domiciliares, avaliam localmente, trazem a comissão de avaliação, a própria comissão de avaliação vai também ao terreno e chega à conclusão que, sim senhora, o sujeito tal, o moçambicano tal, pode receber os valores de acordo com as tabelas previstas na lei. Nós, como executivo, reunimos a sessão, interrogamos todas as propostas aí presentes, apenas homologamos e damos instrução ao banco. Quem dá o dinheiro ao banco, o cidadão, o mortuário, devolve o dinheiro ao banco e acredite que nós, na Beira, não temos problema. As pessoas estão a devolver o dinheiro naturalmente, sem nos queixarmos. No caso de existir que as pessoas podem morrer, perdem a vida, fazemos o anúncio à imprensa, tornar as coisas mais transparentes. Portanto, o grande problema é que não há transparência. O que existe hoje é protagonismo. A administração pública não pode gerir o dinheiro. Deixemos isso para as comunidades. E as comunidades sabem como melhor intervir nesse processo. Temos também a questão da gestão dos recursos naturais. Como é que pretende esses recursos a não se tornarem maldição em Moçambique? Bom, o nosso país tem recursos, ainda não estamos ricos. O importante é, primeiro temos que criar um grupo de sábios. E eu insisto muito nisto. Por que é que um grupo de sábios? Esse grupo de sábios são moçambicanos, podem ter assessorias externas, e esse grupo de sábios é que define quais são as grandes prioridades para o nosso país. E, por outro lado, temos que ter a sindicância. A sindicância para defender os interesses das comunidades locais afetas ou que estão nas zonas de exploração dos recursos. E eu me explico a isso. Por que é que o grupo de sábios? Porque os grupos de sábios vão dizer, ok, para o desenvolvimento econômico, se é área de pesca, agricultura, agropecuária, como nós definimos, o que é preciso? Então é preciso isto, isto e isto. E aquilo está escrito, está bem posicionado. Mas então, já temos a Agenda 2025, Sr. Presidente. Está bem, podemos trabalhar na Agenda 2025, meter o grupo de sábios. O importante é que tem que estar claro quais são as prioridades que o país precisa. E os fundos, as receitas resultantes desses recursos naturais têm que ir para um saco, para um cofre. Em função das nossas prioridades, este fundo é direcionado para os interesses nacionais, que são estas prioridades. Esse fundo não pode ser usado da forma ad hoc. Esse que é o grande problema. O fundo tem que ir a um saco, a uma conta,
onde a sua utilização depende de regras próprias aprovadas pela Assembleia da República, mediante a recomendação do grupo de sábios para o interesse nacional, independentemente do governo que estiver. Há uma grande queixa quando se fala dos recursos, porque os grandes recursos têm estado a ser explorados pelos grandes projetos, na verdade. E há uma grande preocupação, a sociedade tem estado a debater isto muito, que é a questão da tributação desses grandes projetos, que fala-se de grandes incentivos, que esses beneficiam de muitos incentivos. Como é que vai tratar esse assunto? Olha, principalmente dos contratos já celebrados com os grandes projetos. Nós respeitamos todos os contratos e temos de chamar a razão. E vamos chamar a razão. Vamos renegociar esses contratos. E vamos dizer, meus amigos, os senhores pagam isto, mas podiam ter pago isto. Então, o que é preciso para vocês pagarem isso? Porque há um interesse nacional. O nosso país fica prejudicado, sai a perder. Então, essa situação toda tem que ser trabalhada nesse sentido. Não é preciso magoar, não é preciso ferir, não é preciso violentar, porque é o interesse do MDM ter esses grandes, os megaprojetos a operarem em Moçambique. Mas temos que chamar a razão e fazer-lhes ver isto e aquilo não está de acordo com os interesses nacionais. Grandes projetos, uma das grandes justificações que o apontam é a falta de infraestruturas para poderem desenvolver os seus projetos. E este é um dos pilares do MDM. O que pretende mudar? O que é que vai acontecer? O problema das infraestruturas é o seguinte: se os grandes projetos reclamam infraestruturas, se o grupo de sábio diz o seguinte: qual é a prioridade para Moçambique? Queremos uma estrada de Quamba a Nampula e temos lá uma grande exploração. Então, como é que o nosso governo vai negociar com os megaprojetos para, de fato, parte dos seus recursos seja realizado nessas infraestruturas? É o jogo do win-win. É possível e isso nós podemos fazer. E é preciso compreender também, nesse processo todo, temos que evitar o conflito de interesses. Porque um dos grandes problemas é que os governantes se envolvem nesses grandes negócios. Nós, como MDM, defendemos claramente todo aquele que foi nomeado para membro do Conselho de Ministros, para membros dos governos provinciais, não deve estar de forma alguma envolvidos nesse negócio. É o mesmo que nós fizemos com o fundo de 7 milhões. Os vereadores, os chefes de postos, os secretários dos bairros não recebem aqueles fundos. Porque o grande problema que o país já enfrenta, quando nós falamos da corrupção, se nós conseguimos aliviar a corrupção e pegar as fugas resultantes da corrupção e investirmos na saúde, na educação, na segurança pública, o país teria passos dados largos à frente. Um dos grandes problemas, a propósito até desta campanha, temos estado a andar em estradas péssimas. E está a ver isto. O que é que vai fazer? Como é que vai conseguir resolver o problema das estradas? Aliás, Moçambique é tido como o terceiro país com a pior rede de estradas no mundo. Eu até ontem estava a comentar. É verdade, temos estradas péssimas, não é possível resolver tudo num dia, mas é possível dar um sinal claro que temos de resolver um problema. O país tem muitas montanhas de pedras, há muitas reservas de pedras. É preciso promover pedreiras móveis, é preciso trazer para dentro do país fábricas de produção de bitúmios e material asfáltico e começar a asfaltar as nossas estradas. Por quê? Se nós temos as reservas de pedras nas zonas por onde nós passamos, qual é a razão de não termos as estradas transitáveis? Quem fala de estradas fala também de águas, fala de irrigação. Não faz sentido hoje que nossos concidadãos estejam a beber água com os animais. E eu aí volto a colocar o problema das presenças abertas. Para que servem as presenças abertas? O chefe de Estado aparece, reúne. Os comícios estão a resolver alguma coisa? Me parece que não. Então nós queremos presidências de trabalho. Queremos um presidente da República presente. Onde há problemas, está lá. Houve o problema e na altura dá as devidas soluções. O grande problema do nosso país é evitar soluções. E por outro lado, o problema das estradas, temos que encontrar e criar o potencial interno. Há muitos jovens que estão a ser formados. É preciso que a nível interno do país
criemos escolas de estradas, criemos escolas de agrárias. E não só promover essas escolas, é preciso incentivá-los quando essas pessoas estão formadas, criar-lhes um fundo para criar as pequenas e médias empresas, apostar nelas e deixá-las fazer. E o importante é que o Estado tem que regular. O Estado não pode deixar a fazer negócios. Porque enquanto o Estado fizer negócios, vamos cair no descrédito. Vamos criar uma situação de conflito de interesses. E vamos criar uma situação em que o próprio Estado deixa de ter poderes sobre os atos negativos que ele próprio pratica. O quarto pilar é o desenvolvimento do equilíbrio social, que pretende conciliar isto, que este crescimento de 8% chegue ao cidadão. O grande problema é o seguinte: apesar do país ter esse crescimento, apesar do país ter doações do exterior, o nível de pobreza e a pobreza material está cada vez mais grave. Há ausência total de medicamentos, há ausência total de infraestruturas sociais nas comunidades. Agora, como é que isso pode ser ultrapassado? É aquilo que nós dizíamos, o problema é da agricultura. Se nós investimos muito na agricultura, na agropecuária e na pesca, atividades que funcionam exatamente nas zonas rurais, onde vive a maior parte das populações, é o problema de emprego, é o problema de oportunidades, é o problema de pequenas e médias empresas associadas a essas áreas de atividades que vão surgindo. Então vamos criar um potencial financeiro. É preciso que nós capitalizemos as zonas rurais. A questão do ensino é outra grande dor de cabeça e é arrolado aqui como uma das prioridades, a qualidade. Como melhorar esta qualidade do ensino em Moçambique? É preciso melhorar na qualidade do ensino, melhorar na qualidade do professor e criar infraestrutura. Nós não podemos continuar a construir escolas só de paredes. O que nós queremos é infraestruturas escolares, campos de jogos, laboratórios, artes e ofícios, porque, querendo como não, temos que preparar o cidadão para amanhã. O cidadão para amanhã é preparado através de arte, ofícios e escolas técnicas, porque o cidadão começa a ter uma autonomia, habilidades próprias. E essas habilidades próprias só é possível mediante o conhecimento técnico profissional. E se a pessoa conhece essas habilidades, tem essas habilidades, amanhã é empreendedor, amanhã emprega os outros. O Estado não pode chamar para si a razão de ser o maior empregador. O setor privado tem que ser o setor privilegiado para o Estado. Incentivar as pequenas e médias empresas, deixem eles exercer a sua profecia, deixem eles integrar na sociedade e desenvolver o trabalho. Portanto, o grande problema da nossa educação é este. Agora, a pergunta que eu faço é, se o país está rico em madeiras e nós não transformamos as madeiras, temos as cadeias que podiam produzir carteiras, a transformação da madeira aqui cria pequenas e médias empresas, cria vários derivados de madeira, emprego que vai acontecer. Portanto, o país tem que olhar para a transformação interna dos nossos recursos e não transformação externa. E quanto à saúde? É outro calcanhar daqueles que o país tem. O problema de saúde para mim é um ato de emergência. Eu até estive a pensar, bom, temos que ir a uma cooperação. Pessoas estão a morrer. É verdade que os nossos recursos já não produziram, mas a fome continua e as mortes continuam. Então temos que travar as mortes. E para nós travarmos as mortes, temos que ter qualidade na saúde. A qualidade consiste no pessoal de apoio, nos enfermeiros, nos médicos. Há países que têm experiências que podem trazer médicos para Moçambique, enquanto nós formamos os nossos médicos. E a formação dos médicos nacionais não só pode ser a nível interno. Temos que criar bolsas em grande escala também para fora. Há países como Cuba, que têm experiências na saúde e que produzem grandes quantidades de médicos. Falava também dos outros países da Ásia, a Índia, os próprios americanos. Há muitos países que estão disponíveis em disponibilizar pessoal médico para apoiar Moçambique. Portanto, a questão da saúde é uma questão de urgência. Temos que trazer pessoal de saúde urgente para salvar vidas humanas, enquanto formamos os nossos quadros em grande escala. Quanto é que custa este manifesto do MDM? Quanto é que vai custar aos moçambicanos este manifesto do MDM? E onde vão buscar dinheiro
para implementá-lo? Eu tenho a sorte de ser um autarca. Quando iniciei a minha governação, as pessoas perguntavam onde que eu ia buscar o dinheiro. Eu disse, dinheiro? Eu tenho cabeça. As receitas as pessoas pagam. Temos uma área de tributação. Como é que nós vamos alargar essa área de tributação? Como é que nós vamos melhorar essa área de tributação? Como é que vamos fazer com que a maior parte de contribuintes possam pagar? Aumentar as taxas, baixar as taxas, alargar as taxas. Isso nós sabemos fazer. Portanto, eu não estou preocupado porque o dinheiro existe aqui inteiro. O importante é fazer uma gestão transparente e existir uma Assembleia da República que tenha conhecimento dos gastos públicos e possa. E, por outro lado, baixar as mordomias. Nós sentimos que há muitas mordomias ou há mordomias excessivas. É preciso baixá-las. Mas como? Olha, se nós perguntamos quanto que nos custam as presidências abertas, quanto que nos custam as viagens da primeira-dama, quanto que nos custam aqueles encontros, seminários tão alargados que em nada produzem. Então o país tem que começar a baixar os custos. Nós temos, por exemplo, há empresas públicas que são transformadas em sacos azuis. Então temos que baixar isso. Há empresas que estão na falência. Há o problema de concorrência. Então é preciso criar um mercado de concorrência, abrir o mercado na a concorrência